Olá, meu nome é Omar, seja novamente bem-vindo ao Morgatório do Pássaro. Seres humanos, estou viajando novamente, mas dessa vez eu trouxe a minha câmera e quero comentar uma reportagem que saiu no G1, dia 16 de março. A manchete é a seguinte: mulheres são 52,6% do público que joga games no Brasil. É óbvio que eu estou gravando esse vídeo aqui, comentando esse assunto, porque ainda estou na vibe daquela minha resposta ao Nerdologia, que fala sobre sexismo no universo nerd, no universo geek, nos quadrinhos, nos games, no mundo de tecnologia em geral. Bom, a repercussão desse debate foi enorme, vocês não têm noção do tanto que eu estou debatendo sobre isso nas redes sociais, no YouTube, mensagens em inbox, tem muita gente falando sobre isso comigo. Em consequência desse debate, eu gravei um vídeo falando sobre feminismo. Dessa vez eu vou falar sobre a participação feminina nos games especificamente. Olha, galera, essa reportagem ela é leviana. Essa reportagem do G1 é um malabarismo de dados, como o Clarion já falou anteriormente, estatística é a arte de manipular os números para que eles digam aquilo que você deseja. Então, essa reportagem ela faz uma maquiagem. Eu vou botar o print na tela para que você veja. O título, a manchete, ela coloca uma porcentagem de 52,6% de público feminino e embaixo atrela essa manchete com uma mulher em uma pose do símbolo feminista, que você vai lembrar daquele símbolo do feminismo, We Can Do It, onde a mulher se coloca nessa mesma posição aí. Só que a mulher da foto, nessa reportagem do G1, está segurando um controlador de console, fazendo a imagem, trazendo uma interpretação. Quem lê essa reportagem fica com a sensação de que as mulheres são 52,6% do público que joga console, porque ela está com o console na mão. E a manchete fala de games, sem especificar qual que é o setor que as mulheres estão se destacando, que no caso seria smartphones, As mulheres jogam bastante no smartphone, mas a reportagem faz a gente pensar que elas estão ali no PC jogando bastante, que elas estão nos consoles ou nos consoles portáteis, e isso não é uma realidade. Essa reportagem mascara ou induz uma falsa estatística, uma falsa interpretação do fato. Quando eu vejo essa grande participação feminina aqui em joguinhos de smartphone, eu já penso logo de cara, elas estão jogando joguinhos gratuitos. Assim como a minha mãe é viciada no Paw, que é aquele extraterrestrezinho que é tipo um Tamagotchi, que você vai cuidando dele. E minha mãe também adora o Tom, que é um gatinho que ela fica cuidando lá. Então minha mãe joga, minha mãe é gamer. Olha lá, a velhinha com seus 58 anos fica muitas horas brincando, se divertindo e se entretendo no smartphone. Mas ela não paga um centavo por isso. Ela não gasta dinheiro com os jogos que ela consome no celular. A grande questão aqui é saber quem paga. Quem tem disposição e paixão para pagar jogos no smartphone, nos consoles e em todas as plataformas de jogos eletrônicos. É óbvio que tem mulheres que jogam, que compram consoles, que gastam fortunas para fazer um PC gamer super cabuloso, com uma placa de vídeo monstruosa. Tem mulher que faz isso. Mas eu te pergunto, quantas mulheres investem 10 mil reais para montar um PC gamer? E quantos homens fazem isso? Qual é a intensidade da paixão por games entre os dois gêneros? Eu quero fazer um parênteses e comentar inclusive sobre a indústria pornográfica. Se você for observar estatísticas por gênero de consumidores de indústria pornô, você vai ver que as mulheres correspondem a mais ou menos 1/3 das pessoas que assistem pornografia na internet. Mas quando você vai verificar as pessoas que pagam pelo conteúdo pornográfico, você vê que o público feminino cai para cerca de 2 a 5%. Então, quem paga, quem sustenta a indústria pornográfica é o público masculino, é o gênero masculino. Então não se assustem quando você perceber que os filmes são feitos para agradar, digamos, o ponto de vista masculino, a ótica masculina do prazer sexual. Então você vai encontrar uma enxurrada de discursos feministas dizendo que a indústria pornográfica é sexista porque não beneficia a ótica feminina da sexualidade. Ué, se você quer ver a sua ótica beneficiada, crie um mercado, comece a pagar por isso. Mas quem está pagando pela pornografia são os homens, então não reclame. 98% da grana que movimenta a indústria pornográfica sai do bolso de homens. Então é óbvio que quem produzir
esse material vai fazer para agradar os homens. É simples entender o que está acontecendo. Então, quando você vê a indústria de videogames, você percebe também que quem é apaixonado por isso, quem tem a fissura por games, em geral, são os homens. Tá? Tem mulher jogando, tem mulher gastando, tem. Mas o que eu quero que essas pesquisas façam é uma abordagem que isole variáveis de uma maneira mais honesta. Não é justo colocar uma pessoa, uma mulher, que joga gratuitamente no celular, na mesma estatística que um cara que gasta centenas de reais todo mês ou até milhares de reais para alimentar seu vício, né? O cara faz coleção de games. A fissura por game é masculina, sempre foi. Mesmo na época que não existiam gostosas nos games, a paixão era masculina. Lá na época dos 8 bits, dos 16 bits, não tinha gostosa na tela do computador, na tela do joguinho de console lá da Nintendo, do Atari, do Master System, não tinha gostosa, era tudo quadrado, ridículo. E mesmo assim a preferência masculina por games. Então esse negócio de que o excesso de sexualização afasta as mulheres é mentira, porque na época que não existia isso, as mulheres ainda não tinham essa paixão, não tinham essa fissura por games. Eu ia muito em fliperama e eu não via meninas indo junto com a gente para jogar fliperama. Só tinha moleque, só moleque dentro do fliperama. Quando você pega uma revista de moda, uma revista de fofoca, que é voltada para um público-alvo feminino, que tem toda uma estética representando a visão de mundo feminina, você não vê ninguém falando que aquilo é sexista. Tá? Você entende claramente que é um mercado consumido e pago, financiado por mulheres, então ele acaba representando a forma com que as mulheres enxergam o mundo. Pelo menos as mulheres em termos gerais, né? Não estou dizendo que mulher necessariamente sempre vai enxergar as coisas de um jeito e os homens sempre vão enxergar as coisas do outro. Mas existem alguns padrões, existem algumas regras gerais e suas exceções. Diga-se de passagem, nesse mundo da moda aí, nesse mundo de desfiles, as modelos ganham muito mais que os homens, tá? O modelo mais bem pago do mundo ganha 96% menos que a Gisele Bündchen. E ninguém fica fazendo alarde que isso é sexismo. Não. As pessoas entendem que isso é um fator de mercado. Tá? Existe um mercado bem mais feminino, que uma inserção, um interesse muito maior das mulheres, que vai valorizar mais a beleza feminina, a participação feminina, e a gente não está nem um pouco, tô cagando pro mundo da moda, eu tô cagando pelo fato das mulheres no mundo da moda ganharem mais que os homens, porque eu tenho discernimento que isso não é por maldade ou porque os homens estão em desfalque por algum preconceito. Não, é por um fator de mercado. Tem que entender isso. Então os jogos representam a mesma realidade. Tem um público-alvo com interesse majoritariamente masculino, com uma visão de mundo, uma mente majoritariamente masculina, que vai ter uma sensibilidade visual ao contato de bundinhas e peitinhos, e isso vai nos agradar. Foda-se se isso nos agrada. Tá? Eu reitero aqui o que eu falei naquele meu vídeo lá. Um jogo de tiro não cria assassinos. Um jogo que tem gostosas não cria estupradores. Aí fizeram um alarde enorme quando eu falei isso. Mas eu não estou falando que cria estupradores. Eu estou falando que cria uma objetificação sexual da mulher. Cria nada. Cria nada. Quando morre um personagem ficcional com um tiro na cabeça, o valor de uma pessoa do mundo real não diminui. As pessoas no mundo real continuam com o mesmo valor, a dignidade continua intacta, porque nós que jogamos sabemos a diferença entre um personagem ficcional e uma pessoa do mundo real. Significa nada, o outro significa valores reais de uma pessoa real que existe. A mesma coisa se aplica na questão da sexualidade. Quando você vê uma gostosa no game, não significa que o valor, a dignidade humana de uma mulher do mundo real vai diminuir. O que se faz, a agressividade que acontece, a sexualização que acontece no mundo ficcional, não repercute no valor, no respeito que nós temos pelas pessoas do mundo real. Beleza? Então parem com esta palhaçada. E quando vocês forem fazer uma pesquisa sobre o público feminino nos jogos, façam isso direito, façam isso com honestidade. Vocês devem perguntar algumas coisinhas a mais que não aparecem nessa pesquisa enviesada, nessa pesquisa esdrúxula
superficial que foi divulgada pelo G1. Pergunte quantas horas que aquela pessoa passa jogando, porque você não pode comparar uma mulher que joga 20 minutos, 10 minutos por semana no celular, em um jogo gratuito, com um cara que joga 5, 10 horas por semana em um jogo que ele pagou 200 conto, tá? Num console que ele gastou R$1.500. Pergunte quanto que aquela mulher gasta mensalmente com jogos eletrônicos. Pergunta para ela quantos jogos você tem, quantos jogos você pagou. Verifique aí na internet pessoas que colecionam jogos. Quantos homens e quantas mulheres você vai encontrar? Quem é que tem paixão mesmo por jogo? Ninguém proíbe as mulheres de estudarem programação. Diga-se de passagem, nós temos uma quantidade muito maior de mulheres nas faculdades. E por que mesmo tendo mais mulheres no nível superior, nós temos uma quantidade tão pequena nos cursos de programação? Ah, mas é porque é sexismo, blá blá blá. Nada. Você vai nos países nórdicos muito lapidados nessa questão de gênero, onde o sexismo, o preconceito, a violência já são bem menores que aqui. Existe aí um incentivo governamental para isso, e mesmo nesses países super desenvolvidos, onde a mulher tem total liberdade para escolher o curso que ela quiser, mesmo assim elas não estão interessadas em fazer cursos de programação e tecnologia voltadas para desenvolvimento de games. Então, vocês não estão ali no mercado de games porque vocês não querem. Você vê rodinhas de homens conversando sobre jogos e tal. Eu vi até um texto de uma mulher falando que não é porque eles criam o clube do Bolinha, eles ficam lá isoladamente falando de games e tal. Não tem espaço pra gente, não tem espaço pra mulher entrar numa rodinha de homens falando sobre isso. Criem suas próprias rodinhas falando de games, ué. Se vocês são apaixonadas por games, por que vocês não falam de games como vocês falam de moda? Vocês são apaixonadas por moda, vocês criam revistas, vocês compram revistas, vocês patrocinam isso, vocês têm grana pra gastar com isso. Puta que pariu. Tem um cara gritando ali na rua, mas vou continuar aqui. Então, se vocês têm dinheiro pra gastar com a indústria da moda e investir nisso, fazer cursos e estudar o assunto, por que vocês não têm o mesmo interesse e a mesma grana pra gastar no mundo geek, no mundo nerd? Conversa fiada. Não vem com esse papo de preconceito. E se vocês quisessem, vocês se uniriam mesmo e gastariam grana nesse mercado. Mas vocês não gastam grana, então vocês não vão ter uma demanda tão específica para vocês. É assim que funciona. Então vamos parar de mimimi, procurando pelo em ovo. Tá? Esses discursos feministas estão sem nenhuma credibilidade porque ficam aí demonizando algo inofensivo. Isso até me remete, por exemplo, ao discurso conservador contra a homossexualidade. Ficam enxergando na homossexualidade um perigo para a sociedade, sendo que o gay que vai lá dar a bunda não está diminuindo nenhum investimento na economia, não está fazendo o mercado de trabalho entrar em decadência, não tem nenhum dano realmente perceptível na sociedade a partir da homossexualidade das pessoas. Mas aí ficam demonizando uma coisa inofensiva e aí fica uma coisa ridícula. Então quando você fica demonizando a bundinha, o peitinho que aparece no jogo, você também está agindo como um pastor babaca que serve como fiscal de cu. Tá? Você fica aí fiscalizando o entretenimento dos outros, da revistinha em quadrinhos, dos jogos, e você vira um babaca que fica fazendo drama, vitimismo, em cima de algo inofensivo. Ah, e a objetificação é meu ovo esquerdo, porra. Então o recado que eu tinha pra hoje era esse, um forte abraço a todos e falou.